primeiro lugar, muito obrigado à presença de todos. É uma alegria que possamos fazer esse debate público hoje, no último dia do mês de outubro, que é conhecido por todos como Outubro Rosa, pela luta mesmo, pelo combate ao câncer de mama, e também a Comissão Especial do Empreendedorismo. Hoje, através desse debate público, a gente vem dar continuidade aos trabalhos que a gente vem falando da questão do empreendedor, com a intenção dessa comissão de fazermos um plano municipal do empreendedorismo, que seria um plano no qual, nos próximos 10 anos, a gente poderia transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma cidade empreendedora. Então, uma alegria, queria agradecer todos e todas por estarem aqui. Queria uma salva de palmas e agradecer ao novo vereador Zico Bacana. Obrigado, gente. Excelentíssimo senhor vereador, presidente, meu amigo Cláudio Castro, parabenizo o senhor por mais uma vez essa iniciativa beneficente, maravilhosa, que por sua vez tem uma visão muito branda por esse serviço que vem prestado por vocês, ainda mais mulheres. E também quero aqui, no caso, a senhora subsecretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação, Ana Karine Godoy. Senhora presidente da Associação de Mulheres e Profissionais de Negócios, Patrícia Cáceres. Senhora diretora da empresa Altas Ideias, empreendedora e palestrante do Sebrae, Cris Goulart. Senhora Marcele Jordão, empresária com formação em gestão de negócios. E boa noite a todos e agradecer a presença de todas aqui presentes. Fico muito feliz em estar aqui e dialogar com todas vocês sobre esse importante tema, que é o empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino pode ser considerado como qualquer ação empreendedora que é realizada especialmente por mulheres. Quando falamos de empreendedorismo, muitas vezes limitamos nosso pensamento às grandes empresas e projetos. Mas é importante compreender que ele vai muito além disso. Afinal, mais do que apenas ter o próprio negócio, é lucrar com ele. O empreendedorismo feminino empodera, dá mais espaço e visibilidade à mulher, impacta positivamente as comunidades e oferece uma nova perspectiva de vida para quem realmente precisa. Portanto, a mulher que produz sabão com suas filhas para vender em seu bairro é uma empreendedora. Aquela que faz salgados e bolos por encomenda e é conhecida em toda a comunidade é uma empreendedora. E aqui tem uma lojinha de artesanato visual e faz bordados e pintura também. Cada vez mais mulheres têm se lançado como empreendedoras do país. O caminho do negócio próprio é uma das alternativas para aumentar o rendimento ou até mesmo tornar a atividade como principal fonte de renda. No passado, a mulher empreendia apenas como forma de complemento da renda familiar. Hoje, estão se perpetuando como empresárias de sucesso, sem espaço para o amadorismo. Nos últimos 14 anos, o número de empresárias subiu 34%, segundo o Sebrae. Em 2014, o país tinha 7,9 milhões de empresárias. Precisamos encorajar o empreendedorismo feminino. Precisamos cada vez mais empoderar as mulheres que, indiscutivelmente, têm um requisito que considero importantíssimo para o mundo corporativo, que é a versatilidade. Conhecer sobre o empreendedorismo feminino pode ser o primeiro passo para que mais mulheres se dediquem a essa atividade e transformem não só a sua realidade, mas também de muitas pessoas a seu redor. Só para tentar finalizar aqui para vocês, é o que eu vejo o dia de hoje, o de ontem, os mais jovens, as mais jovens que se encontram aqui, até os amigos que se encontram presentes. Fico feliz de ter sido criado por uma família também de boa índole. Não tivemos a oportunidade de, talvez, estar aqui, meus falecidos pais, que Deus os tenham,
mas com o tempo fui aprendendo a viver com cada amigo, com cada sentimento, com cada cultura e com cada ideologia. Eu sempre pensei positivamente, no início de minha vida, ser um jogador de futebol. Infelizmente não deu, apelido de Zico. Botei Bacana justamente para diferenciar do meu nobre vereador Zico Bacana, Zico, que se encontra nessa casa também. Mas meu pai era mecânico, aprendi a mecânica, que com certeza também é uma profissão e é um empreendedorismo. E Deus me deu essa força de hoje estar aqui, alavancando a minha gestão, a minha postura, o meu desenvolvimento como à frente parlamentar, representando o povo da melhor forma. Acredito que cada uma de vocês, mulheres, que estão aqui, são mães, são filhas, tem jovens que estão aqui, estão vendo um futuro, pleiteando um futuro bem melhor, maravilhoso, que com certeza não se limite dos seus conhecimentos, daquilo que vocês proporcionam para os seus lares, para seus filhos, para os seus esposos, para o seu império, porque todos nós almejamos melhoria e benefício. Aquele que quer criar, que quer manter, que quer ter a evolução, não é aquele que quer passar para trás ninguém, e sim aquele que quer melhorar de vida. E deposito em vocês cada uma dessa missão, que acredito que todas são capacitadas. Eu parabenizo todos vocês que estão aqui. O vereador Zico Bacana, uma boa noite para todos e obrigado. Com a palavra, então, a senhora subsecretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação, Ana Carina Godoy. Boa noite. Gostaria de agradecer ao presidente, excelentíssimo senhor vereador Cláudio Castro, pelo convite. O excelentíssimo senhor vereador Zico Bacana, por integrar a mesa e por ter feito tão belas palavras pelas mulheres. Eu mesma não vou se agradecer. A pessoa que vai lendo assim. A senhora subpresidente da Associação de Mulheres Profissionais de Negócios, Patrícia Cáceres, que eu já conhecia antes de um movimento de mulheres empresárias, e foi um grato prazer vê-la na mesa. Parabéns, ela realmente é uma expoente das mulheres empresárias. A senhora diretora da empresa Altas Ideias, empreendedora e palestrante do Sebrae, Cris Goulart, que eu conheci aqui e já me deslumbrou na antessala, e a senhora Marcele Jordão, empresária com formação em gestão de negócios. Eu estou aqui representando hoje a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, que é a secretaria da secretária Clarissa Garotinho. Ela é uma secretaria que é a fusão de 3 secretarias, Desenvolvimento Econômico, que tinham alguns projetos na área de empreendedorismo solidário, como o Ecosol, e que agora tem uma feira aqui na frente, teve uma feira grande, um grande festival de economia solidária, que na verdade é composto na sua maior parte de mulheres, que desenvolvem trabalhos solidários, e eles dividem os sabores e dissabores da vida empresarial. É um primeiro passo para você entrar no mercado de trabalho. Eles são beneficiados pela prefeitura, porque a prefeitura não cobra a TUAP para eles poderem trabalhar em feiras organizadas, e eles têm que desenvolver o próprio produto. Então, primeiro, o desenvolvimento vem do desenvolvimento econômico solidário, que a gente já tem uma vertente grande, que é das mulheres. O emprego é a Secretaria de Trabalho e Emprego, a origem da gente, e hoje a maior pedida na Secretaria de Trabalho e Emprego é a parte de capacitação. Por isso, a Secretaria lançou, ontem teve a aula magna para 800 alunos que foram cadastrados no posto de trabalho a partir dos 16 anos de idade, sem idade limite, né, para inclusão no sistema. Foi uma parceria com o Sistema S, onde o Senai, num primeiro momento, mas o próximo passo vai ser uma parceria com o Senai e CETICT, com cursos que são mais voltados para a área feminina também, na área de produção têxtil, que tem uma pegada mais de mulherzinha, pode ser assim dizer, mas não. É a parte que a gente gosta, né? Mas
nesse primeiro momento, incrivelmente, mesmo para a área de produção, o Senai estava oferecendo vagas para auxiliar de almoxarife, auxiliar de produção, auxiliar de gestão. Mais de 50% do pessoal que se apresentou para as vagas de emprego da OPS eram compostos de mulheres. Então, a gente já mostra aí que a força produtiva feminina está muito além de ser dona de casa hoje, ela está disputando mercado de verdade com os homens e não só isso, as mulheres estão se capacitando mais hoje do que os homens. Então, a procura foi muito forte de mulheres para o programa Oficinas para o Emprego. No ano que vem, o prefeito anunciou que terá 3.000 vagas esse programa e a gente vai ampliar o nosso convênio com o Senai, a Rede S, né? Senai, Sesc e Senai C-Ticket. Depois vem a inovação, eu vou parar de falar porque toda vez que eu falo eu escuto um eco na minha cabeça. Depois a gente vem com a Secretaria de Inovação, que é a antiga Ciência e Tecnologia, que foi abrangida pela nossa Secretaria, e o piloto, o carro-chefe da nossa Secretaria de Inovação são as naves do conhecimento. Antigamente, as naves do conhecimento, elas trabalhavam mais para difundir a cultura da internet, dar acesso à internet para as comunidades, mas hoje em dia, com aplicativo e celular, todo mundo tem acesso no celular, né? As pessoas ainda procuram a nave para acessar o Wi-Fi e essas coisas, mas a grande inovação da Secretaria de Inovação nessa área das naves do conhecimento foi a vertente para o empreendedorismo e para os games, porque nós entendemos que os games hoje são um mercado de trabalho que disputa com o cinema. Ele hoje em dia gira um dos maiores orçamentos mundiais e o Brasil é o 4º maior consumidor mundial de games. Então, a gente acha que tem um nicho que não foi explorado no Brasil e que a gente deve fomentar ele. Então, nas naves do conhecimento hoje, nós temos cursos de design de games, desde a parte de codificação até a parte de desenho à mão livre mesmo e transformar ele para o computador, a parte de música, porque um videogame, ele não é só um videogame, ele não aparece ali do nada. Alguém tem que fazer o roteiro da música, o roteiro da historinha, fazer a programação, ele é a junção de vários tipos de profissionais. Então, a gente tem a parte de games hoje nas naves, além dos cursos que já serviam, como o curso da Cisco, que se fosse a mercado hoje, ele seria um curso caríssimo. A gente tem em parceria com a Cisco, dá esse curso de graça, sem custo para a prefeitura. Então, cada vez mais, inclusive no Outubro Rosa, a gente fez eventos do Outubro Rosa em todas as naves do conhecimento, visando atingir o público feminino, que também demanda grande parte das nossas aulas. Não posso dizer que com garantia assim, de números, mas não posso dizer que é mais de 50%, mas se não for isso, está beirando ali. As mulheres são muito ativas nas naves e também de levarem os seus filhos para as naves do conhecimento, né? Então, elas têm voz ativa em casa hoje e já levam os filhos para que eles estejam incluídos nessa nova era digital, que é a nova economia. Então, a Secretaria, por fim, tem o projeto do Porto, que vem para a Câmara, e o projeto da Câmara do Porto visa incrementar ali a área do Porto, né, na parte de tecnologia, e eu espero que isso daí também sirva para que novos empreendimentos, especialmente na área do empreendimento feminino, sejam parte da cidade e que o centro da cidade seja menos masculinizado e mais feminilizado. Muito obrigada. Eu parabenizo a todas as mulheres aqui presentes, agradeço o convite e estou aberta a perguntas ao final. Muito obrigado, subsecretária. Realmente, eu acho que a mulher ainda tem uma função dupla, né? Ela pode ser empreendedora
e ela ainda pode ser uma incentivadora de empreendedores, né? Então, realmente, a função da mulher e a possibilidade da mulher é muito maior mesmo, é um campo realmente muito vasto para ser trabalhado. Muito obrigado mesmo. Gente, quem quiser fazer uso da palavra, já pode se inscrever ali com o pessoal do cerimonial, coloca ali que depois a gente vai estar abrindo para que as pessoas façam uso da tribuna. Eu queria, então, convidar para fazer uso da palavra minha amiga queridíssima, presidente da Associação de Mulheres e Professores de Negócios, Patrícia Cáceres, também fonoaudióloga, mais preparadora, vocal, tantas outras coisas, mulher multiuso. Patrícia Cáceres. Obrigado, Patrícia. Uma honra, excelentíssimo vereador Cláudio Castro, que ele preside essa comissão de empreendedorismo da Câmara. Ele tem esse trabalho missionário maravilhoso em prol da juventude, da pessoa com deficiência e do empreendedorismo. Mas ele fala que eu tenho multicapacidade lá na Band, com a coluna Sua Voz na Escuta, preparando os jornalistas de lá, como fonoaudióloga, professora de oratória e presidindo a BPW Rio, mas eu sei de muitas multicapacidades dele também, eu sei que ele canta muito bem. O vereador tem uma voz abençoada, ele canta e encanta por onde ele passa, e encanta todos nós com seu trabalho e com toda essa força que ele passa, porque além da inteligência como vereador e profissional, a gente sabe da grande inteligência, obrigada, da inteligência espiritual que ele tem. E hoje a gente está aqui numa audiência pública, isso é uma grande honra, porque essa fala interrogatória que troca, que não é só um discurso único de quem está passando a sua experiência e o conhecimento, mas é uma troca com vocês, traz uma inteligência muito maior, porque a gente consegue fazer essa química, esse caldeirão de ideias, angústias e com certeza, sugestões que vocês trazem para a gente, numa mesa tão poderosa como essa, trazendo o vereador, nosso relator, vereador Zico Bacana, mais outro político aqui, falando sobre empreendedorismo com a gente, a subsecretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação, a Ana Karina Godoy, que ela também é uma profissional, uma advogada, eu conheci ela como uma profissional liberal, que também trabalha essas competências da mulher de negócio. Nós nos conhecemos num evento de networking, de rede da mulher, que é tão importante para o empreendedorismo. E ela aqui representando uma Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação. E a gente sabe que o empoderamento da mulher é crucial, não só para a reputação das instituições que desenvolvem essa ideia, não só para a sustentabilidade que traz um equilíbrio para o nosso mundo, mas também para a economia global. Essa Subsecretaria de Desenvolvimento e Trabalho sabe que trazendo diversidade, equilibrando o papel da mulher na liderança das empresas e da mulher como empresária, aumenta a economia. O IPEA, a OIT nos diz que se a gente equiparar a presença da mulher na liderança, a gente consegue pelo menos 3,3% da economia no PIB brasileiro. A ONU Mulheres está em ressonância com essa nossa pauta de fomentar o empreendedorismo e o protagonismo da mulher. Tem essa missão e esse foco de até 2030 conseguir essa meta de 50% de presença da mulher na liderança das empresas. Muitas empresas são signatárias a isso, não só como reputação e como sustentabilidade, porque sabem que é importante para a economia global. A gente ainda tem no Brasil, segundo os últimos pesquisa do IPEA, 24% de defasagem do salário da mulher. E quando essa mulher ela entra no mercado mais desamparada, nessa faixa de mais de 40 anos, essa defasagem aumenta mais ainda econômica. Então, essa preocupação é de todos nós.
assim como algumas barreiras para o empoderamento da mulher podem ser de próprias mulheres que tenham essa resistência, muitas matriarcas antigas. Vocês sabem que para algumas matriarcas da minha família, elas dizem, você tem que arrumar um emprego. Quando a gente fala em empreendedorismo, entra essa crença, né? Você tem que arrumar um emprego, como se a pessoa só tivesse um emprego e uma dignidade no trabalho e na sociedade, se tivesse um emprego formal. E muitas vezes esse empreendedorismo, que é uma saída natural por oportunidade e até por necessidade dessa mulher, não é tão reconhecido na sua própria família e por ela mesmo. A gente tem no Brasil um aumento do empreendedorismo de 2016 para cá, até por essa classificação nova que estão fazendo, que eu gosto muito, do empreendedorismo inicial, que tem as nascentes e as iniciais. E essas empreendedoras nascentes, talvez a Cris Goulart, que é uma palestrante do Sebrae, que fomenta o empreendedorismo, que tem a empresa Altas Ideias, que traz para a gente uma possibilidade de franquia de mulher, ela nos explique um pouco melhor isso, porque as nascentes, parece que tem até 3 meses de negócio, não é, Cris? E os novos empreendedores, até 42 meses, recebendo Prolabore e funcionários pagos. Mas os que chegam ao empreendedorismo por oportunidade, ainda é um número maior, cerca de 15 milhões no Brasil. E por necessidade, nesse momento, que a gente tem uma dificuldade, um desafio de emprego formal, chega a 11 milhões. É uma discussão interessante, porque entra muitas crenças. Algumas pesquisas internacionais dizem que, a gente sabe dessas nascentes e crescentes empreendedoras, mulheres, no Brasil e no mundo, sabem que apenas 2% de empresas femininas geram lucro ou têm essa receita de mais de 1 milhão por ano. Dos motivos, se diz, é que existe um investimento desigual por parte das instituições financeiras para as empresas femininas. Menos de 10% dessas empresas lideradas por mulheres receberiam investimento externo para fomentar o resultado desse empreendedorismo e dessas empresas. Mas quais são as verdadeiras barreiras, as barreiras reais e emocionais da mulher empreendedora? São reflexões interessantes para o nosso debate. Eu considero que não é apenas o sistema que a gente pode responsabilizar, já que aqui a gente está numa casa de poder e de política, florida por mulheres e com vários homens de rosa, e até com gravata rosa. Eu contei mais de 5, vereador Cláudio Castro. Rosa, salmão, é o dia da delicadeza da mulher. O que impede? Existem barreiras internas dela. Eu presido a ONG BPW Rio, que é Business and Professional Women, que é uma associação internacional, presente em mais de 100 países. É uma rede de mais de 40 mil mulheres no mundo. E a gente agora, junto com a ONU Mulheres, está fazendo uma pesquisa que a gente chama de vieses inconscientes, ou seja, as crenças limitadoras da própria mulher, e não apenas do sistema. Se ela não tem muito investimento de instituições financeiras para fomentar o seu negócio, será que ela precisa desenvolver mais a sua autoconfiança? Será que ela precisa saber negociar melhor ou se comunicar melhor? Que a gente precisa ver isso, os nossos vieses inconscientes. E a gente tem essa pesquisa na BPW Rio de Janeiro, que eu presido, que a gente traz para consciência e uma aliança intercultural junto com o Consulado Geral do Canadá, da cônsul Eveline Columbi, que deixou um abraço aqui, que está vibrando muito com esse evento, e já com a ONU Mulheres, a gente faz esse questionário para investigar essas crenças, e a partir daí continuar nesse treinamento, desenvolvimento e fortalecer a mulher nessas competências para ter essa firmeza. Porque a gente sabe que a cultura empreendedora precisa de dinamismo, constância e coragem. Constância, porque no empreendedorismo, o erro faz parte. O ensaio, o erro faz parte. É essa
persistência do empreendedor. E existe esse medo do fracasso. Pesquisas mostram que 43% das mulheres têm medo. O principal motivo para achar que o negócio não dá certo, para continuar no negócio, é o medo do fracasso. Mas os homens também têm medo, 34%, não é tão diferente assim. É por isso que eu acho interessante essa delicadeza. Não essa batalha, a mulher é melhor que o homem nisso, porque tem o útero, o homem é melhor do que elas, porque tem foco, porque não compete. Eu considerei que o grande salto da ONU Mulheres foi quando, em 2014, ela traz esse slogan, eles por elas. É isso que está acontecendo hoje aqui. Ele, Cláudio Castro, vereador, por nós. É esse diálogo, essa cooperação, porque nas empresas em que existe cooperação coletiva, esse medo do fracasso diminui mais, tanto por homens e mulheres. É esse diálogo, essa paz, essa cooperação que precisa, uns ajudando. O que os homens fazem pelas mulheres? Porque a gente sabe, eu venho lá do interior do Rio Grande do Sul, numa zona rural, que a minha mãe sempre deu apoio para o negócio dos meus pais. Eu venho de uma família de políticos e de empreendedores. O meu pai era leiloeiro rural, e eu, com 19 anos, peguei um martelo, leiloando vaca, cavalo, uma profissão super masculina, e eu via minha mãe fazendo aquela base de negócios, de networking, que é o seu negócio, Marili, que é tão importante, Marcele, Jordão. Mas agora é o momento do homem fomentar. Se a gente precisa do investimento financeiro e de uma parceria de firmeza para essa constância, para essa coragem e para esse dinamismo do empreendedorismo, a gente precisa também desse apoio masculino. Eles já sabem que precisam da gente, da nossa alta capacidade, a nossa capacidade, multicapacidade diversificada. Eles sabem que precisam também da nossa constância, da nossa tenacidade, da nossa empatia para relacionamento. E quando tudo isso se junta, a gente tem uma economia global fortalecida, porque a gente precisa disso. Não é só o nosso país que está em crise. Desde que o mundo quebrou em 2008, está todo o mundo precisando de um fomento financeiro e de um sucesso financeiro. E, com certeza, a saída para isso é essa troca. O presidente Barack Obama veio aqui e fez um discurso tão bonito, né? Eu sei das dificuldades do Brasil, moral, financeira, mas se a gente investe na juventude, que é o que o vereador Cláudio Castro faz também, nas trocas multiculturais, internacionais também, e da diversidade, a gente tem um novo, porque a gente precisa disso. E a BPW Rio tem esse trabalho, aqui no Rio a gente está há mais de 20 anos, num trabalho voluntário, fortalecendo essas mulheres, e a nossa missão mudou esse ano, não é só agregar mulheres para o seu empoderamento, é o que a gente está fazendo hoje aqui, vereador Cláudio Castro, é agregar homens e mulheres para um equilíbrio, para uma equidade de gênero e para o empoderamento da mulher, que é bom para todo mundo, porque a gente quer, a ONU Mulheres, que já tem mais de 1 milhão de homens inscritos ali, ela diz que a Emma Watson, aquela atriz, ela é a madrinha, né, a embaixadora da ONU Mulheres, ela diz, eu quero que homens e meninos tenham uma ação real e verdadeira para que suas mulheres, mães, filhas e irmãs tenham um mundo mais equilibrado e que se sintam melhores para criar os novos cidadãos do mundo. Estou muito contente e emocionada de participar desse debate e pela iniciativa do meu amigo Cláudio Castro, Igor Marques, Igor, que faz parte dessa equipe, e todos vocês e essa mesa. E eu tenho certeza que do nosso debate, com essa consciência e com essa inteligência maior, com esse caldeirão de ideias que vem de vocês, muitas ações e realizações alcançaremos a partir daqui, desse 31 de outubro rosa. Obrigada. Queria passar a palavra, então, à senhora diretora da empresa Altas Ideias, empreendedora e palestrante do SEBRAE, Cris Goulart. Alô, boa tarde. Muito difícil para mim falar depois da Patrícia Cáceres. Muito difícil para mim. Até porque ela também é minha professora de oratória, então
Eu já tenho uma admiração muito grande por ela, e falar depois dela, para mim, vai ser um pouco difícil, e da subsecretária também, ambas falam muito bem. Agradeço ao excelentíssimo vereador Cláudio Castro, muito obrigada pelo convite, e também ao excelentíssimo vereador Zico Bacana, muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho da minha história, vocês estão me ouvindo bem? Meu nome é Cristiane Goulart, e eu comecei a empreender por dificuldade. Eu não tive oportunidade. Na verdade, eu nasci numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, filha de uma mãe adolescente de 17 anos e pai desconhecido. E com 14 anos eu tive que ir à luta, tive que trabalhar, porque eu não tinha muitas escolhas. Eu comecei a trabalhar com animação de festas. Aos 20 anos eu conheci meu esposo, tivemos a nossa primeira filha aos 21 anos. Aos 22 anos tivemos o nosso segundo e último filho. Paramos em 2 filhos e estamos juntos até hoje, 20 anos depois. Hoje a nossa empresa ela veio numa transformação bem bacana. Hoje a nossa empresa atua nas melhores e maiores empresas do Rio de Janeiro. A gente atende o mercado corporativo com alimentação. A gente faz coffee breaks, almoços, jantares. É isso que a gente serve todos os dias. Eu tive a oportunidade, em 2012, em participar do meu primeiro programa de capacitação de mulheres, um programa internacional que se chama 10 mil mulheres ao redor do mundo. Esse programa foi subsidiado pelo Banco Goldman Sachs e implantado aqui no Rio de Janeiro pela Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de executivos que nós temos na América Latina. E, a partir desse programa, a minha vida foi mudando, a minha visão, minha perspectiva. Eu percebi que eu era empreendedora, eu sabia trabalhar, mas eu não sabia gerir o meu negócio. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é que o empreendedor que ele quer continuar crescendo, ele precisa estudar, porque o mundo é muito dinâmico. Quem tem aqui mais de 40, igual a mim? Gente, em 30 anos o nosso mundo mudou muito, né? Muito. Sei lá, há 50 anos atrás, parece que o mundo ficou parado. E de 50 anos para cá, foram tantas as evoluções. E a partir de agora, hoje, as coisas se tornam obsoletas em 24 horas. E eu tive uma segunda oportunidade, que eu fui a Londres com o Sebrae, trazer as boas práticas de Londres para multiplicar para Rio 2016, para as Olimpíadas. E a terceira formação foi ano passado, em 2016, que foram 2 mulheres, 2 brasileiras selecionadas para o programa W50 do Banco Santander, na qual ele escolheu 46 mulheres ao redor do mundo, e eu tive a oportunidade de estudar na UCLA, na Universidade da Califórnia, um programa também de mulheres de negócios ao redor do mundo. Então, esse é um pouco da minha história empreendedora, mas eu queria usar meus 5 minutinhos que eu ainda tenho para falar sobre generosidade dentro do empreendedorismo. Sabe aqueles presentes que a vida te dá? Sabe aquelas pessoas incríveis que Deus coloca no seu caminho? Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha vida. Muitas pessoas. E dentro dessas pessoas, eu tive uma diretora de escola, porque eu tinha 2 combis. Uma quebrava segunda, quarta e sexta, outra quebrava terça, quinta e sábado. As combis eram do mal, gente. Olha, elas me ajudaram muito, mas o que elas me deixaram de cabelo branco. E foi um momento de muita dificuldade. Quem empreende e começou do nada, do -1, porque do 0 ainda é positivo, né? 0 é um número positivo. Eu comecei do -1, tá? Eu falo que foi -1, comecei zerada. E eu decidi trabalhar em casa, porque como eu não tive a presença da minha mãe, eu queria que os meus filhos tivessem a minha presença. E eu decidi ser mãe. Mesmo jovem, eu queria ser mãe. E eu decidi trabalhar em casa, por isso, um dos motivos de eu ter criado uma franquia para mulheres trabalharem em casa, que se chama Coffee Break Delivery. Depois que tiver interesse, eu posso explicar um pouco melhor sobre isso. Eu não tinha onde deixar meus filhos. E eu fui bater na porta de uma escola.
e essa pessoa, a gente fez uma permuta, uma troca. Eu nem vou olhar para ela, senão eu vou chorar. E a gente fez uma permuta. E essa pessoa está aqui nessa sala. Essa mulher me ajudou durante 6 anos da minha vida. Os meus filhos estudaram na escola dela. A permuta é que eu fizesse animação, teatrinho, buffet na escolinha dela. Só que muitas vezes a escola não tinha demanda. E mesmo assim, os meus filhos continuavam estudando, sem eu pagar nada. Ela não deixou um filho meu só estudar de graça na escola dela. Foram 2 filhos meus. Ela já está chorando, Fátima, me ajuda. Não chora. Meus 2 filhos estudaram lá. Meus 2 filhos foram muito bem tratados. Ela era uma das melhores escolas do bairro. Ela era a que cobrava o preço mais justo. E ela lutou muito como empreendedora para ficar de pé. Ela lutou muito. Abrir essa escola foi o sonho dela. E ela lutou por esse sonho até não aguentar mais. Um dia eu estava passando na porta da escola dela e parei, porque eu queria ir lá agradecer o que ela tinha feito por mim. O que eu estou citando aqui é sobre generosidade empreendedora. Ela nunca imaginaria estar sentada e num lugar que eu pudesse homenageá-la. Eu queria que a Fátima ficasse de pé. Não chora, Fátima. Eu falei que não ia chorar. E eu queria uma salva de palmas para a Fátima. Essa mulher me ajudou no momento da minha vida que eu mais precisei. Eu precisava mesmo. Eu não tinha como pagar a escola para os meus filhos. A vida era muito dura, era muito difícil. E ela esteve do meu lado, sem nenhum interesse, muitas vezes sem me pedir nada em troca. E eu queria... eu passei na escola dela para agradecer. O que eu estou fazendo aqui hoje... Eu passei uma vez na porta da escola dela, eu falei, cara, eu preciso agradecer ela, porque as coisas mudaram, graças a Deus mudaram. Mas a gente tem que ser agradecido pelas pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. E eu estou tendo um privilégio absurdo de poder fazer isso em público. O que ela fez no privado, onde ninguém estava vendo, eu estou agradecendo ela em público. Muito obrigada por você ter feito a diferença na minha vida. Muito obrigada, Fátima. E é isso, gente. Esse é o ciclo virtuoso, né? Esse é o ciclo da vida. É o ciclo que você semeia e a sua semeadura, uma hora ela vem. Não da maneira que você gostaria, mas da maneira que Deus quer te dar. Então, o círculo virtuoso é ser melhor do que a entrega que às vezes você recebe, do que a injustiça que você recebe. Porque se a maldade do mundo mudar você, o mundo conseguiu te destruir. Mas se a maldade do outro te fizer ficar de pé e falar assim, uau, puxa, essa pessoa foi má, mas tudo bem, eu vou me manter de pé porque a maldade dela não vai me contaminar. Porque cada um só dá o que tem. Então, que a gente escolha como empreendedor de vida, como um empreendedor que semeia, que você seja um empreendedor na sua vida, que você saia por aí fazendo igual a Fátima fez, semeando boas sementes. A vida vai se encarregar de te devolver essa árvore, conforme a semente que você plantou. Então, empreendedorismo é isso. É você multiplicar na vida das pessoas, é você fazer a diferença, mesmo se aquela pessoa não puder te dar nada em troca. Então, era o que eu queria falar na noite de hoje. Generosidade empreendedora. Foi isso que eu tive a oportunidade, através da Fátima, de viver. Muito obrigada. Queria passar, então, a palavra para uma outra grande amiga. Essa, então, me conhece há muitos e muitos anos. Lógico, não porque eu sou velho, não por ela. Minha amiga querida Marcele Jordão, empresária com formação em gestão de negócios. Boa noite, Marcele. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo vereador. É bonito falar isso do meu amigo hoje, muito honrada. Boa noite a todos vocês aqui presentes, muito obrigada. E eu quero agradecer também, não vou falar o nome de todos, todo mundo já falou, mas essas mulheres empoderadas
E a Cris falou que ia ser difícil falar depois da Patrícia, né? Agora, depois dessa emoção toda, vocês imaginam como é que vai ser difícil falar. Porque eu quero falar hoje para vocês um pouquinho também, sabe, ô Cris, de persistência. Concluir um pouquinho do que a Patrícia falou. A minha história começou... eu sou moradora, nasci e fui criada no Complexo do Alemão. Eu sou loura dos olhos verdes, mas não é porque eu sou alemã. Eu nasci no Complexo do Alemão mesmo. Então, fui criada só pelo meu pai, dentro de uma comunidade, e tudo para aquela coisa assim, né? Você hoje vai seguir aquela cultura da comunidade, que às vezes as pessoas acreditam que isso é uma máxima, ou que teria que ser uma lei. Mas, graças a Deus e graças ao meu pai, que é minha maior inspiração em empreendedorismo, eu segui um caminho diferente. Eu consegui visualizar, porque meu pai ele é pintor-letrista. Vocês lembram dessa profissão? Ele é pintor-letrista. Vocês lembram dessa... pintar faixas, cartazes. Então, a minha maior inspiração foi o meu pai, porque ele nunca trabalhou de carteira assinada. Ele sempre trabalhou para sustentar a minha irmã, dentro de uma comunidade do próprio trabalho, graças a Deus. E eu ia ler ali no PowerPoint lá na televisão, mas eu não vou nem tentar, porque como a Cris falou, todo mundo aqui é depois dos 40, e eu também. Então, não vou enxergar lá, eu vou ler daqui mesmo na minha cola. Tá bom, gente? Desculpa. Então, assim, em 2010, eu estava trabalhando de carteira assinada e meu pai teve uma doença gravíssima decorrente da diabetes e ele perdeu um olho. E ele, como pintor, eu falei, como que ele vai se sustentar? Agora chegou a hora de eu trabalhar junto com meu pai. E assumi junto com ele a empresa de comunicação visual, só que entrando nessa seara de inovação, né? E fomos ali trilhando esse caminho. Junto, quando você começa a empreender, uma cultura, hoje no Rio de Janeiro, até mesmo no Brasil, posso dizer, que a nossa cultura ela não nos incentiva a ser empreendedores. Como a Patrícia falou, ela incentiva a você ter uma carteira assinada, você fazer uma faculdade, você fazer, às vezes, até um concurso público. Quando você vai pela vereda do empreendedorismo, para você trabalhar junto com a sua família, a minha empresa é uma empresa familiar, o que acontece com você? Você se vê perdida. Então, você procura as melhores referências. Nessa minha busca, eu conheci o Sebrae, claro, né, que hoje é uma das maiores referências no Rio de Janeiro e no Brasil, e fiz o curso Empretec. Nessa época, fiz o curso Empretec, aí você sai dali do Empretec achando que você vai ser a maior empresária do mundo. Mas continua com muitas dúvidas quando você vai para o campo de batalha com a arte da guerra, né? Ali que você vê se vai dar certo ou não. Depois do Empretec, eu também fui gratificada com o curso 10.000 Mulheres do Banco Goldman Sachs, pela Fundação Dom Cabral. Como a Cris falou, entre 1.400 mulheres no Rio de Janeiro, nós fomos menos de 100 selecionadas em todo o Rio de Janeiro e fizemos um curso assim, gratuito, maravilhoso. E o Banco Goldman Sachs ele visualizou justamente que é a nossa realidade. A mulher hoje, quando empreende, ela investe aonde? Na família, na comunidade, na sua casa. É um perfil bem diferenciado de empreendedorismo. Os homens hoje eles querem investir mais na empresa, em carros, em imóveis, né? E a mulher hoje ela quer investir na comunidade, ela quer que o filho tenha uma melhor escola, ela quer ajudar na renda familiar de casa. E também através dessa busca, hoje uma das melhores redes, se vocês puderem entrar, é a Rede Mulher Empreendedora. E hoje tem quase 300.000 participantes. Então, através da Rede Mulher Empreendedora, a gente tem muita capacitação e empoderamento feminino também. E dentro dessa rede, elas fizeram uma pesquisa. E a gente estava falando, Patrícia, eu falei assim, realmente é bem parecido. Eles fizeram uma pesquisa em 2016
E essa pesquisa foi uma visão inédita do perfil da mulher empreendedora do Brasil. E eu quero trazer isso para o cenário do Rio de Janeiro, né? Como o nosso excelentíssimo vereador está criando essa linda comissão, e isso agora vem somar esses dados. E nesses dados dessa rede, elas traçaram o perfil de idade da mulher empreendedora, hoje está em torno aí de 39 anos em diante. O grau de instrução, a gente acha às vezes que as mulheres empreendedoras só empreendem em casa, mas 79% das mulheres têm grau acima de nível superior. 55% têm filhos. Estou dando minha cola, tá, gente? 61% casada e 44% são chefes das suas famílias. Olha que honra. E agora, sim, um dado muito interessante. Quando essas mulheres começam a empreender? Muitas dessas mulheres, nessas pesquisas, foi constatado que 75% dessas mulheres ocorre a decisão de empreender após ter um filho. Porque justamente é aquela hora que você quer ter mais tempo, você quer aproveitar a sua maternidade, e é a forma de você conseguir empreender e fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Aquela parte até do sonho fica um pouquinho do lado, né? Você quer ter uma qualidade de vida, mas com o seu filho. As áreas de atuações hoje que as mulheres empreendedoras, segundo a pesquisa, seriam 59% na área de serviço, 31% na área de comércio, 7% na área de indústria e 5% no terceiro setor. Então, as mulheres hoje estão abrangendo todas as áreas de serviços do Rio de Janeiro. E uma conclusão que a Rede Mulher Empreendedora tem nesse e-book, que é chamado Quem são elas? O nome desse e-book. Quem são elas? Vocês podem buscar na internet, está disponível, inclusive, no site da Rede Mulher Empreendedora, é um e-book gratuito. As mulheres estão empreendendo mais, melhoraram a questão do network, só que precisam ainda da contribuição familiar e a divisão de tarefas, porque as mulheres hoje elas são multitarefas. E também, como a Patrícia falou, quero agregar acesso a crédito e políticas públicas que incentivem o crescimento dos seus negócios. Isso é uma das maiores necessidades hoje no Rio de Janeiro, não só no Rio, em todo o Brasil. Agora eu quero contar para vocês um pouquinho de persistência. Nem tudo no empreendedorismo é sucesso. Eu comecei em 2010, como eu falei para vocês no início, com a doença do meu pai. Então, eu fui assumir junto com ele e ajudá-lo a manter a casa. Tipo assim, então agora chegou a minha hora, eu vou empreender. E nós fizemos essa empresa de comunicação visual. Nessa fase toda, você quer inovar e vem a primeira pancada que você leva, né? Primeiro baque. Eu tive um golpe financeiro de uma pessoa que eu comprei uma máquina, uma plotter de impressão digital para fazer a inovação dos serviços do meu pai, que era ali pintado à mão. Falei, pô, vou dar uma qualidade de vida para ele, ele vai agora ter uma máquina para imprimir, né, os serviços dele. E eu tive o grato prazer, como a Cris falou, hoje eu agradeço, porque tudo é crescimento na nossa vida. Eu agradeço a essa pessoa que apareceu e que aconteceu, por quê? Eu aprendi. Eu aprendi a não confiar da forma que eu confiava, mas eu cresci com isso, graças a Deus. Depois, simultaneamente, nós abrimos uma loja de lingerie, um atacado de lingerie lá no Complexo do Alemão. Essa loja também era no Complexo do Alemão, né? Eu sou uma empreendedora que começou meu empreendedorismo na comunidade. Naquela época do PAC, da pacificação, foi tudo muito bom. Realmente, eu vivi aquilo, gente. As políticas públicas chegaram, mas infelizmente não continuaram. E nessa época da loja, que estava tudo crescendo, a loja de impressão digital, eu fui acometida pela endometriose, que é uma doença muito chata, e eu tive que parar com todo o serviço. Eu tive que pensar, ou eu empreendo, ou eu cuido da minha saúde e da minha vida. Mais uma vez, eu tive que voltar atrás. E em 2014, nós abrimos, eu e meu marido, meu sócio, também na loja de lingerie, outra empresa de impressão digital. Foi aí que começou a nossa crise no nosso Rio de Janeiro, pesado no Brasil, e a máquina que os insumos eram todos importados, no mínimo chegou a 500% de preço.
Então, você fala assim, ou eu vendo, ou eu paro, ou eu vou ficar com a dívida para o resto da vida. Eu já tinha dívida da primeira máquina, uma dívida da segunda máquina. Mas vamos continuar, vamos em frente. Eu ainda sou empreendedora. Chegamos agora, em 2017, com muita persistência, você vai em busca de novos caminhos. Eu desisto? Eu sou empreendedora de verdade? Se eu quero continuar, eu preciso ser persistente. Preciso acreditar primeiro em mim, como mulher, como empreendedora. Então, fui em busca de empoderamento, me empoderei mais e, com essa forma, descobri o network marketing. E nós temos hoje uma franquia do Grupo Renaudet. Então, hoje, eu falo para vocês, mulheres que estão nessa assembleia, não desistam. Não desistam. Eu estou no meu 4º negócio. E falo para vocês, se tiver que começar tudo de novo, eu vou começar. Então, hoje eu sou empreendedora, eu sou mulher, eu sou esposa, mas eu falo, eu sou muito, muito feliz empreendendo e sendo uma empresária. E gostaria que vocês acreditassem nessa história, porque é do fundo do meu coração. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença e já passar a palavra para a excelentíssima senhora vereadora Marielle Franco, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Vereadora. Obrigada, Cláudio. Boa noite a todas e todos. Vereador Cláudio Costa, boa noite à mesa. Estava lá em cima, eu vi uma parte aí das falas, vereador Zico. Fez o convite e nos convocou para a audiência. Acho que a gente terminar o Outubro Rosa e começar um Novembro Negro, terminar um dezembro pensando a perspectiva do trabalho e do empreendedorismo com foco nas questões das mulheres, no debate aprofundado do direito ao trabalho, é fundamental. Na nossa perspectiva da Comissão da Mulher, e aí queria saudar a iniciativa, colocar a comissão à disposição, não só na mesa diretora, mas nas audiências do PPA, né, do Plano Plurianual que nós estamos conduzindo, né, na próxima, dia 7, por exemplo, da Cultura, na organização que nós estamos tomando. Tem sempre esse foco de viabilizar alternativas para esse momento de cobertor curto, no qual a Prefeitura apresenta limitações. Daí é que é fundamental a gente fazer intervenções e pensar alternativa com seja quem já está empreendendo, né, como foi colocado aqui, seja nas novas possibilidades a partir da responsabilidade da gestão pública. Então, também presido a Frente em Valorização pela Economia Solidária, que é um espaço onde as mulheres já estão na linha de frente, seja no debate da soberania alimentar, seja no lugar da artesã, seja no lugar da produção, seja nas novas formas de escoamento dessa própria produção. Então, já estão fazendo, não é à toa que elas pautaram, inclusive o prefeito, no centro de referência, a secretária Clarissa, para Campo Grande, enfim, que já tem um grande movimento para fortalecer essa produção que já existe. O nosso papel aqui é estimular e fiscalizar o executivo na execução dessas políticas, porque já tem muita gente fazendo, né? Eu vi algumas mulheres falando desse lugar das mulheres mães, então, no home care. Outro dia fizemos um debate da maternidade real, mulheres que amamentam e estão ali na rede social divulgando seus trabalhos, mulheres que são cabeleireiras e trabalham toda a valorização da cultura negra, do empreendedorismo das mulheres no seu salão de beleza, ou as mulheres de pedra na Zona Oeste, enfim. A gente tem uma gama de intervenções e agora precisa assumir no papel de proponente das políticas e de fiscalizador como priorizar, pensando a alternativa. Se a gente tem crise econômica, e esse é um fato, a gente também precisa ter e aprender com as novas formas que as mulheres já estão dando a linha da orientação. Enfim, então era saudar a iniciativa, colocar a Comissão da Mulher à disposição desse lugar de quem já representa, que já está à frente do debate alternativo da economia. Então, agradecer ao vereador Cláudio Castro, me colocar aí à disposição, vim saudar e acompanhar um pouquinho aqui o evento. Obrigada. Queria então convidar para fazer uso da nossa tribuna a senhora Soraya Moreno,
ex-secretária de Saúde, subsecretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, apresentadora da Rádio Catedral e minha chefe de gabinete, minha amiga querida. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Falando para a senhora, eu contemplo todas as da mesa. E boa noite ao meu queridíssimo amigo, vereador Cláudio Castro, presidente dessa comissão. Bom, eu vou falar de início. No princípio, Deus criou o homem. E parece que, depois disso, toda a humanidade esqueceu que Deus criou a mulher também, com toda a sua magnitude e toda a sua benevolência. Deus sempre nos lembrou, mas a humanidade demorou para conhecer, ou melhor, para reverenciar a nossa superação, a nossa força, na delicadeza muitas vezes, mas muitas vezes também como uma leoa, sempre se adequando naquilo que é necessário. E a minha fala aqui é primeiro para agradecer ao nosso vereador por hoje estar nos fazendo protagonistas também dessa história. Porque eu vejo isso, eu compartilho muito com as minhas amigas de partido, né, que estão aqui, nós estamos aí nesse movimento forte das mulheres. Eu vejo que muitas vezes nós temos que cavar os nossos espaços. E, ao invés de chegarmos cansadas, derrotadas, nós chegamos com muito mais gás para fazer acontecer. Então, a mulher, a cada dia, ocupa o seu espaço que lhe é devido. Ela não está sobrepujando ninguém, ela não está tirando o espaço de ninguém, ela só está validando o seu espaço. Por isso, eu quero agradecer imensamente por me sentir hoje protagonista dessa história. Eu que desde o começo do mandato estou aqui com o Cláudio, melhor, né? Desde o começo de muitas histórias, né, vereador? Desculpe, às vezes sai só o Cláudio, né? Né? De tantas histórias que nós vivemos juntos. Eu fico muito feliz de hoje poder me sentir assim, tão protagonista, como o quanto, né, como que é fruto de um trabalho, é fruto de uma parceria, que é fruto de um cuidado sem pieguismo. É o que eu costumo dizer, né? O cuidado sem pieguismo, por favor. Mas um cuidado. O cuidado de saber que nós precisamos ser olhadas, mas se você não quiser enxergar, a gente vai se mostrar do mesmo jeito. Então, que vocês, mulheres, saiam daqui com esse sentimento, porque essa comissão do empreendedorismo, ela veio para fazer história. O nosso vereador pretende criar, junto conosco, políticas públicas para os empreendedores, não só para as mulheres, né, para o empreendedorismo de um modo geral. E muitos outros desdobramentos irão acontecer, com certeza. Então, eu estou muito feliz, muito emocionada, porque fomos contempladas nesse processo. Fomos vistas como queremos ser vistas, como nós nos vemos na realidade. E também registrar que só num momento desse, onde nós protagonizamos essa história, né, esse momento desse debate público, só mesmo quando o tema é mulher,
que a emoção chega também, não é verdade? Quando a nossa querida Cris Gouveia falou, porque ela esqueceu de um detalhe, inclusive, vereador. Ela esqueceu de contar um detalhe. Ela não sabia que a Fátima ia estar aqui. Olha que incrível. Ela chegou ali na porta e ela levou um susto quando viu a Fátima aqui. E ela, com esse olhar doce, quis homenageá-la. Fátima, ela falava de você chorando lá dentro da sala inglesa. E a gente vê tantas histórias bonitas, como uma mulher que hoje saiu cedo de casa, em pleno aniversário de casamento, não é, Ana? E está aqui com a gente, a nossa subsecretária, fazendo aniversário de casamento. E ela saiu mesmo assim de casa, foi convocada hoje para estar conosco, né, devido a uma outra presença que não pôde estar aqui, mas não se negou a estar protagonizando também essa história. Enfim, eu quero agradecer imensamente, porque eu tenho certeza que muito mais e muito mais seremos protagonistas de muitas histórias. Muito obrigada. Gostaria de convidar a senhora Damares Lisboa, coordenadora geral do PSC Mulher do Rio de Janeiro, para fazer uso da palavra na tribuna. Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar a mesa, senhor presidente Cláudio Castro. É um prazer ter o senhor no nosso grupo, conosco, caminhando conosco. Quero também cumprimentar, eu ia cumprimentar a todas as mulheres em geral aqui, mas eu queria cumprimentar a mesa, que está tão linda, com tantas mulheres, com tantas experiências. Eu saí totalmente fora do que eu deveria fazer, porque eu vi tanto coração aí nesta mesa. Eu já assisti, vereadora, sessão sua aqui. Eu fiquei dali da porta de longe te assistindo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns às outras, a vocês todas pelos trabalhos de vocês, porque eu estou babando pelas experiências profissionais e pessoais de cada uma. Eu já saí totalmente fora de tudo o que eu queria dizer aqui. Parabéns a vocês e eu queria cumprimentá-las pelo que vocês representam. Representam não só aqui, nem só lá, na sua secretaria ou na sua empresa, mas você representa no Rio, você representa no Estado, no Brasil, você representa no mundo a todas as mulheres que estão aqui. E quero cumprimentar a vocês todas, mulheres e homens que estão nos acompanhando esta noite. Quero cumprimentar o meu marido, que está aqui comigo esta noite, jornalista, escritor e editor, Jefferson Magno Costa. Cumprimentar ao advogado Laércio, que está aqui também, sempre ao nosso lado, por onde quer que estejamos. As minhas amigas e companheiras do PSC, que estão sempre do meu lado, por onde eu estiver, e aquelas que ainda não têm tido condições de andar ao nosso lado, mas eu sei que de onde você está torcendo para o bem melhor do grupo, do conjunto, das mulheres. Eu me sinto honrada em estar nesta tribuna, em nome do PSC Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Quero parabenizar, como mais uma vez eu já fiz, o vereador Cláudio Castro e toda a sua equipe, pela organização desta audiência, que de maneira exemplar tem desempenhado as suas funções nesta Casa Legislativa com zelo, destreza, honrando primeiramente a Deus e também a nossa família PSC. Agradeço a executiva do PSC, a executiva nacional, na pessoa do nosso presidente, o pastor Everaldo, a executiva estadual, nas pessoas do nosso presidente Carlos Montarroios,
vice-presidente, deputado Márcio Pacheco, secretário-geral, deputado Felipe Pereira, que de forma exemplar tem apoiado e investido na capacitação e instrução da mulher com o ideal de prepará-las para enriquecer a política brasileira. Trabalhamos, no momento, na fomentação do seu empreendedorismo. Eu aproveito esta oportunidade para convidar você, mulher, para fazer parte desta mudança política que nós queremos para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. E eu quero te lembrar que onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo, se você está pensando que vai dar errado, você já viu aqui experiências que pode dar certo. Se você pensa que está pesado, não ande sozinha. Ao teu lado vai ter alguém querendo caminhar com você. Se você tem uma família que tem lá dentro alguém que está um pouco parada, talvez precise apenas da sua mão estendida para que ela comece a lutar por alguma coisa. Nos meus 14 anos de vida, o meu pai me mostrou a porta da rua e disse que eu só voltasse no dia do meu aniversário se eu tivesse um emprego. Então, desde este dia, eu me sustento. Desde este dia, eu tive que conhecer o mercado financeiro, o mercado de trabalho, como a sociedade vê a mulher e como recebe. Eu tenho certeza que hoje, na época em que nós vivemos, 30 anos depois, tudo está melhor, tudo está mais fácil. E você pode estar perguntando, mas e a crise que vivemos? A crise é aquele espinho que a águia coloca no ninho para que você voe. Então eu te convido esta noite, abra as tuas asas e voe. O mundo é seu e você pode vencer. Você vai conseguir voar. Basta a coragem de pular do ninho, e essa coragem está dentro de você. Coloque para fora, pule deste ninho e avance. Você é uma vencedora. Obrigada, vereador. Queria agradecer, então, as falas da Damares e pedir desculpa que eu vou precisar me retirar. A gente está aí, teve votação hoje, mas fiz questão de vir, colocar o mandato à disposição, dizer que a gente está junto aí nessa pauta para acompanhar, fiscalizar a casa, ocupar as tribunas. Eu acho que isso é o que diz muito. Mesmo que a gente tenha as diferenças, a gente tem pontos de congruência e esse é o importante quando a gente fala desse protagonismo que a Soraya falou. Acho que nunca falei isso para você, mas queria registrar publicamente, desde a minha época de catequese. Eu fui catequista, eu sou católica e a minha mãe é apaixonada. Já falei com o Cláudio, quando a gente se encontra nas missas em praça, é capaz dela ir votar nele pelo lugar da orientação. Mas o quanto que a gente hoje faz política de outra maneira, nesse lugar da responsabilidade pública, mesmo com as nossas diferenças, entendendo que ocupar a Câmara Legislativa, acompanhar o trabalho, entender desse protagonismo que Soraya e que Damares falou, é fundamental. Então, venham com as cores, com os rosas, ocupar esse plenário e ocupar a política. No dia 30 de novembro, a gente vai fazer uma atividade na ABI, pensando mulheres na política. E acho que esse é o bom de 2018, do que a gente precisa pensar para ampliar nossos horizontes. Queria pedir desculpa por não poder ficar mais, mas a equipe já está ali, a gente ainda tem um evento, mas queria colocar à disposição, dizer que eu vou precisar sair, mas parabenizar aí o companheiro Cláudio Castro e seu trabalho aqui na casa, na mesa diretora. Obrigada e desculpa por sair novamente. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela senhora ter vindo, viu? Queria passar a palavra, então, para a senhora Aline Conde, professora. Queria convidar a senhora Wagner Souza, líder do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui nesse lugar,
Jamais imaginaria que teria uma oportunidade de poder estar acolhendo todas essas informações sobre mulher. Meu nome é Wagner, tenho 22 anos e estou representando a juventude da Renovação Carismática Católica. E muito me emocionou quando você falou sobre generosidade. Deus foi muito fiel com a sua vida, colocando a Dona Fátima na sua história. E louvado seja Deus pela sua vida também, Dona Fátima. Como seria diferente se muitas meninas jovens de comunidade tivessem conhecido uma Dona Fátima? E a minha dúvida é uma pergunta, né? Acredito que todas vocês podem responder. Qual seria uma fala, um posicionamento para as jovens de comunidade que não têm uma oportunidade, que não têm conhecimento a uma Dona Fátima? Como que elas conseguem ocupar um espaço? E como que elas podem ser uma sonhadora em conquistar não somente um espaço profissional, mas acreditarem que elas são capazes? Porque, olhando para a nossa realidade, nem todo mundo teve a oportunidade e a graça como a sua, de ter uma Dona Fátima. E as jovens que não tiveram, como que elas podem ocupar o espaço de hoje? Por favor. Sou eu que vou responder? Isso. É? Não sei. Não saberia te responder isso. Mas eu acho que um dos trabalhos que a gente tem percebido, que está sendo desenvolvido, uma das coisas que a Ana estava dizendo, que a subsecretária estava dizendo, é que dentro das naves estão sendo implantados vários projetos, inclusive de empreendedorismo. Então, eu sugeriria a subsecretária Ana que a gente tivesse a oportunidade também de estar dizendo para essas meninas que elas podem, para esses jovens que eles podem. Então, a nossa mente, ela faz o nosso caminho. Então, às vezes, a gente passou a vida inteira ouvindo que você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. E, às vezes, a gente precisa de alguém que fale assim, puxa vida, você consegue. E, às vezes, a gente não consegue ouvir isso dentro de casa, mas você vai conseguir ouvir, de repente, dentro de uma escola ou dentro de uma igreja. Então, que cada um faça o seu papel, que as nossas igrejas, porque eu também sou cristã, façam o papel de dizer para os jovens que eles possam, que eles podem e que eles podem conquistar e que a vida pode ser diferente e que o nosso poder público também tem essa oportunidade, não só de dizer, mas de gerar essa oportunidade, de continuar fomentando, de continuar criando oportunidades para jovens como eu, que começaram a trabalhar cedo, mas evoluírem, estudarem, mesmo que seja estudar sobre empreender. Bom, como parte, membro da Prefeitura, parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, se eu tivesse que falar hoje para uma jovem de comunidade, onde tivesse uma nave do conhecimento, eu ia falar para ela, acredite, procure uma nave do conhecimento, gaste o seu tempo, ao invés de achar que o garoto do baile é o mais legal, entendeu? Ao invés de ficar preocupada com o tênis da moda, vá aprender alguma coisa que vá servir para a sua vida. Por quê? Porque nada do que você aprende se perde e tudo que você aprende ninguém lhe tira. É a única coisa que você não vai perder o resto da sua vida. Então, podem te tirar a casa, a roupa, os anéis do dedo, o sapato dos pés, mas o que você sabe, ninguém te tira. Hoje em dia, o mercado que mais cresce não é o mercado da formação, da graduação na faculdade, mas são os cursos técnicos. Nós não demos tanta importância aos cursos técnicos ao longo de alguns anos e criou um déficit no mercado. Então, não precisa ir para uma escola tecnológica. Hoje em dia, tem vários cursos, seja na área de artes, seja na área de inovação. A pessoa que está engajada em aprender um ofício, ela vai aprender. Então, o que eu ia dizer para essa menina não pense em namorar, deixa namorar para depois.
vai estudar porque ela vai garantir o futuro dela. E se ela não garantir para aquele momento, ela vai garantir para logo ali. Tenha tranquilidade, que o perrengue vai passar, né? E um futuro bonito vai se abrir. Agora, nada impede que você construa o seu futuro 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Eu mesma, como a Patrícia falou, sou advogada, eu tinha escritório, fui parar na administração pública porque eu pedi, né? Implorei para ter esse cargo e para entrar, ia ser escolhido um rapaz no meu lugar, estava contando aqui para a Cris. Quando eu vi que ia ser um rapaz no meu lugar, eu falei, meu Deus, não vou passar pela crise. A crise me pegou, eu não vou passar, não adianta, eu sou uma boa profissional e não vou passar pela crise. Eu preciso de uma coisa que seja certinho para pagar as contas do mês. Né? Que todo mundo precisa disso. Então, eu fui parar lá e estou adorando. É um trabalho que realmente você vê que, na ponta, a gente muda a vida das pessoas, mas a pessoa tem que acreditar, ela tem que querer mudar a vida dela. Então, assim, o primeiro passo é não perca a esperança. Acredite que você pode mudar. E o segundo passo é o que eu vou fazer a cada dia para mudar o meu futuro. Né? Então, eu acho que todo dia a gente tem a bênção de acordar e todo dia a gente tem que pensar, Deus me deu mais um dia. O que eu vou fazer para cada dia melhorar o meu futuro e melhorar o meu entorno? É isso que eu teria para dizer para ela. Obrigada. Nada. Nossa última inscrita, então, Aline Conde, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade. Na verdade, eu ainda não sou uma empreendedora, mas sou uma futura empreendedora, porque comecei a trabalhar muito jovem, ainda antes dos 18 anos, e tenho uma carreira já de 20 anos de escolas. Então, penso que quando me aposentar, preciso empreender, né? Por enquanto, ainda tenho uma caminhada como professora, mas queria agradecer esse movimento aqui, que é um movimento que, quando eu era mais nova, não tinha, que a minha mãe também não viveu, né? Viveu uma vida de empregada, funcionária, era funcionária pública também, mas sempre teve a vontade de empreender e nunca teve o incentivo que hoje eu vejo aqui, as pessoas debatendo, discutindo, colocando em pauta um assunto que traz vida para uma vida que você vai levando. Há um tempo atrás eu assisti uma palestra com o padre Zezinho, e ele dizia lá na PUC que a gente precisa juntar os pontinhos. E quando você fala, eu mudei, eu era advogada, é juntar os pontinhos, porque é juntando os pontinhos que a gente busca a felicidade. É que ponto aqui eu posso empreender, o outro que eu posso sonhar e o outro que eu posso realmente idealizar e conquistar, né? Apesar de não ter um negócio meu, mas eu tenho um pensamento em, tão logo que eu possa, poder contar com o apoio da minha cidade, né? Da minha área geográfica, para que eu tenha condições de empreender também. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, gente, falar rapidamente aqui, né? Em primeiro lugar, listar algumas palavras que eu ouvi hoje aqui. Essa é, se eu não me engano, o quarto que a gente chama de painel da Comissão do Empreendedorismo. Nós já tivemos terceira idade, nós já tivemos jovens, nós já tivemos pessoa com deficiência e hoje mulher. E desde já queria registrar aqui, agradecer muito a presença da Francisca Neide Benévolo, coordenadora da Pastoral da Terceira Idade da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Francisca, obrigado mais uma vez por você acompanhando com a gente aqui. Sinceramente, eu não me lembro, Patrícia, de tanta emoção quanto eu estou vivendo no dia de hoje. Não me lembro de uma mesa tão linda quanto essa, com vocês. Certamente, quem acompanhou todas as audiências e percebeu que hoje foi diferente. Hoje realmente tem algo florido no ar, né? Tem algo realmente... E aí eu queria ler as palavras que eu fui pegando aqui, fui anotando. Fazer a diferença, generosidade,
persistência, superação, força, parceria entre homens e mulheres, emoção, guerreira, docilidade, companheirismo, emoção, esperança e o grande finale que agora foi aprender. E acho que isso é um pouco da mulher. A mulher é tudo isso. A mulher é força, é generosidade, é docilidade, garra, é superação, é querer aprender, é força de vontade. Sinceramente, eu acho que esse painel foi um painel muito feliz para o nosso relatório final da comissão. Certamente hoje aqui, quem ouviu cada depoimento, quem ouviu, foi ouvindo um pouquinho de cada uma, foi ouvindo uma mulher vereadora, e eu vou dizer dela que ela saiu, mas eu vou dizer como ela se intitula, tá? Negra, favelada, pobre, mulher. Essa é a minha querida Marielle que saiu daqui. Muitas vezes pensamos tão diferente, e tantas outras. Eu admiro tanto ela pela garra, pela generosidade, pela maneira com que defende seus ideais com unhas e dentes. E eu também vejo homens aqui, homens casados, homens noivos, homens que a gente debate tanto. Quando a gente falou de fazer esse painel da mulher, quantos homens apoiaram essa possibilidade. Também vejo aqui as mulheres de meu partido, as mulheres que têm tentado, através da política, e no nosso caso, de uma política cristã, fazer diferença. Vejo aqui uma subsecretária com conhecimento tão bacana, e ao mesmo tempo com uma fala doce e firme. Eu vejo aqui uma empreendedora que se emocionou, mãe empreendedora, mulher. Vejo também minha amiga Marcele, que acho que não falou nem um décimo das dificuldades que passou aqui. Eu conheço a sua vida bem, desde decepções, a superação. E acho que, certamente, esse painel não ensinou a gente só no empreendedorismo da mulher, não. Mas ensinou como o homem tem a aprender com a mulher. A mulher que é mãe ou que não é, que é esposa ou que não é, que é sonhadora, mas a mulher que principalmente não desiste. A mulher que está aqui para realmente assumir um papel que é seu. A gente, quando ouve muitas vezes, a mulher, ela veio depois não pela falta porque faltava alguma coisa a ela, mas porque uma sociedade a impôs um segundo plano. E esse segundo plano que eu acho que hoje já caiu consideravelmente. Hoje esse segundo plano, se não caiu na prática, se não caiu em todas as vitórias que ela tem que ter hoje, mas caiu certamente, porque vemos aqui mulheres empreendedoras, mulheres que fazem diferença na sociedade. Muitos paradigmas ainda têm que ser quebrados, mas eu acredito hoje que se a sociedade é melhor hoje, se a sociedade hoje ganhou, é porque a mulher passou a tomar um lugar que é seu. E a gente espera que, através desse painel tão rico, tão emocionante, tão verdadeiro, e com uma dose de conhecimento, ao mesmo tempo com emoção. A mulher tem isso, né? Ela é multifacetada, né, Patrícia? A mulher, ela tem isso de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, de ter uma visão ampla sobre um problema, uma situação. E eu queria só agradecer muito, agradecer profundamente vocês de estarem aqui. Certamente essa comissão não é a mesma depois do dia de hoje. Eu estou muito emocionado, é muito difícil falar, depois de tudo, desse turbilhão de emoções que a gente passou aqui, e saber que se esse relatório ele será um relatório melhor, foi porque a gente resolveu, algum dia, ao longo dessa trajetória, né, Fred, fazer um painel sobre as mulheres. Agradecer a cada uma que esteve aqui hoje, a cada um que está aqui hoje, e dizer que, sinceramente, eu acredito numa coisa que a Patrícia falou, que é a parceria entre homens e mulheres. Eu acredito demais nisso. Eu acho que o homem, ele é um pedaço sem a mulher, e acho que a mulher, ela é um pedaço sem homem. E aqui a gente não está falando nem de casamento, nem de nada disso. Aqui a gente está falando realmente da parceria, de não se preocupar se é homem ou é mulher, mas de estarem todos juntos numa caminhada,
que certamente, daqui por diante, teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado a cada um que veio aqui. Eu, sinceramente, eu tenho tentado, nesse pouco tempo de meu mandato, incentivar muito, e por isso, Soraya, eu digo que eu tenho muita honra, muita alegria de você ser minha chefe de gabinete, eu tendo o principal cargo do meu gabinete de uma mulher. A Inês, que tanto luta pelo PC Mulher, ela fica aqui, Cláudio, estou fazendo reunião, eu falo, façam mesmo, usem esse espaço. Essa casa, ela é de vocês, e essa comissão, ela é de vocês. E por isso, dou encerrada aí a nossa audiência pública, o nosso debate público, mas com a certeza de que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Muito obrigado a todos e uma boa noite.